depois de 210 episódios, às vezes a gente volta para a mesma pergunta. Faz sentido ter um podcast para tratar de temas judaicos, desde o aspecto religioso até o cultural, comunitário? Quantas pessoas efetivamente estão interessadas nisso? A gente procura sempre dar voz para diversos tipos de grupos, correntes políticas, tipos de pessoas, e sempre que a gente pode, a gente destaca a pluralidade da comunidade judaica. Mas qual que é a importância de a gente ter um espaço como esse, de dar uma voz para uma comunidade, de falar com os nossos, para os nossos, sobre os nossos? Eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do IB. Eu sou o João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro, judeu, e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da antiga República da Iugoslávia. E para conversar com a gente, hoje nós convidamos o Rodrigo Mumu, que é diretor de atendimento há 10 anos na Brave Agents, profissional de marketing digital há 17 anos, com mais de 50 prêmios na carreira, é formado em marketing com especialização em marketing digital e fundador do Black People, podcast focado em diversidade e cultura negra. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Prazer, João. Prazer, Anita. Eu que agradeço aí o convite. O prazer é todo meu. O tema ele é muito importante, muito relevante. Topei na hora porque tudo que soma para uma comunidade, tudo que soma para diversos cenários é sempre muito enriquecedor. Então, para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. E, Rodrigo, indo direto ao ponto, assim, né, para a gente começar a conversa, como surgiu, né, a ideia de criar um podcast voltado para a diversidade e cultura negra, voltado para a comunidade negra, né? Vamos lá. Então, basicamente, o Black People ele foi uma rede social em 2011, criada especificamente para falar da comunidade de forma geral, mas mais para explorar a cultura negra de forma geral. Então, ele foi uma rede social, tinha uma cara muito semelhante à do Facebook, isso eu estou falando de 2011, e a gente ficou 2 anos no ar. Ele foi a primeira rede social afro-brasileira da internet, de forma geral, e foi muito bem qualificado naquela época, sabe? Foi muito bem falado naquela época, explorado. A gente teve um boom ali de comunicação, mas o Brasil ainda não estava pronto para ela. Então, a gente acabou descontinuando o projeto em 2013. Ainda não se falava tanto e ainda não se dava tanta relevância para o assunto. Então, em busca aí de manter o projeto, a gente percebeu que a sociedade não estava preparada ainda. Hoje, eu acho que a sociedade está preparada. Então, de forma geral, se eu for dizer como que nasceu, no meio da pandemia, a gente sabe que as pessoas estavam trancadas dentro de casa e tinha uma necessidade ali de ouvir pessoas conversando, ter uma interação. Então, a gente tinha naquele momento ali o Flow, o Podpah e alguns outros podcasts, e a gente começou a perceber que os nossos não estavam ali, né? Então, quando a gente fala em pessoas negras, a gente está falando sempre nos artistas. Então, é o Péricles, é o Tiaguinho, é o Lázaro Ramos, enfim, são sempre os mais em destaque, mas não necessariamente pessoas desconhecidas não tenham uma pauta interessante para tratar. E aí a gente começou a perceber que existem muitas conversas para a gente ter, para ser falado, para ser debatido em prol do que é ser negro, do que é uma cultura negra, o que é a música negra, o que é a história, o que é a arte, tudo que está em torno aí do cotidiano de uma pessoa negra. Então, ele não é primeiramente um podcast de negro para negro, ele é um podcast sobre cultura negra, independente de quem está assistindo ou ouvindo. Então, ele começou, minha esposa teve a ideia, a gente estava muito habituado em assistir, até que um dia ela falou, pô, eu acho que não tem nada que trate sobre nós e nada que explore a nossa comunidade. Então, acho que pelo momento que nós estamos de vida, então eu estava num momento muito estável financeiramente dizendo, então fiz um aporte sobre o projeto, pude aí fazer
um estúdio no formato que a gente queria, com uma aparelhagem de som e audiovisual que a gente queria, e começamos a convidar as pessoas. Foi sempre aquele amigo do amigo que nos levou até os entrevistados. Então, até começar a ter um engajamento orgânico, contamos muito com amigos dos amigos. Então, o projeto hoje está aí com 1 ano e meio no ar. Estamos nas plataformas digitais, seja por áudio, seja por vídeo, e o projeto está bem satisfatório para o momento. Nos últimos 6 meses, a gente teve um crescimento absurdo em relação à mídia espontânea, e estamos aí nos próximos passos, angariando alguns patrocinadores. Então, estou satisfeito com o momento do projeto. Estava até aqui, enquanto você falava, dando uma fuçada no Instagram de vocês. Estou vendo aqui que, para quem quiser ir atrás também, seguir, @oblackpeople, e já está quase com 65 mil seguidores, então é um número bem expressivo nas redes, ainda mais para um projeto novo, né? Como você falou, 1 ano e meio. E o que eu queria te perguntar, eu tenho 2 perguntas, né? Vou fazer as 2 e aí você vê por onde você quer começar. Então, qual que é a importância de a gente falar, como eu falei ali na introdução, para os nossos e com os nossos? Acho que tem muitas diferenças quando a gente fala de comunidade judaica e comunidade negra, porque os negros são maioria no Brasil e a comunidade judaica tem, assim, chutando muito alto, 100 mil pessoas num universo de, né, sei lá, 200 e poucos milhões de brasileiros. 210. Exato, 210 milhões dos judeus são, tipo, 100 mil, ainda sendo bem otimista no Brasil, claro. Mas qual que é a importância, então, de você criar esse conteúdo num espaço seguro, assim, né? Num espaço feito por quem entende do assunto. E, ao mesmo tempo, eu queria saber quando foi e como foi quando você sentiu que vocês furaram a bolha. Vocês estavam produzindo um conteúdo sobre cultura negra, produzido por pessoas negras, falando com pessoas negras, mas que isso chegou nas pessoas brancas ou nas pessoas não negras em geral. E qual que é a importância também de atingir essas outras pessoas? Então, os 2 lados, né, dessa questão. Legal, bela pergunta. Vamos lá. Primeiro, dizer que eu me simpatizo muito com a comunidade judaica. Eu acho que a história do judeu e do negro ela é muito semelhante. Ela tem um histórico muito parecido. Obviamente, o desfecho ele foi diferente, né? O término de uma situação da comunidade judaica foi diferente do término da situação da comunidade negra, principalmente aqui no Brasil. Algumas coisas não foram superadas até hoje do lado da comunidade negra. Graças a Deus, da comunidade judaica foi resolvido e foi reparado. E o Brasil ele se nega até hoje de falar sobre isso, mas o Brasil ele não fez o reparo que era necessário ser feito, da mesma forma que a comunidade judaica ela teve o seu reparo social. E eu acho que negros e judeus se entendem quando se fala de dores, e por isso que eu tenho muitos amigos judeus, então eu sei das lutas, eu sei das causas, e sei também o quanto que é importante para vocês viver em comunidade e viver entre os seus, por questão de acolhimento, por questão de segurança, por questão de senso de comunidade. Por conta do não reparo, a comunidade negra ela ainda sofre com isso. Então, o resultado foi essa não centralização, esse senso de comunidade, ele não está tão latente dentro da comunidade negra como está na comunidade judaica. Isso passa um pouco pelo tema do autorreconhecimento. Acho que é um processo que a gente tem visto bastante, mais gente se reconhecendo como negra nos últimos tempos. Talvez essa não reparação, esse fato, né, da elite branca sempre continuar sentado em cima do status quo, de continuar marginalizando pessoas negras, e o quanto isso tem mudado nos últimos tempos, né, propagado esse orgulho de pertencimento, isso também me parece, vocês podem os 2, né, me corrigir se eu estiver errada, aumentado a autodeclaração, né? A gente tem visto esses números de autodeclaração aumentarem bastante. A autodeclaração hoje, ela é um fator que tem sido discutido muito dentro da comunidade negra.
Por quê? Porque, infelizmente, o Brasil ele não é para amadores, né? Como a gente brinca. É, a comunidade negra sofreu com uma questão de tudo que vem do negro era do diabo. E isso vem de um pacto da branquitude, né? Desde os 1500 aqui. Então a gente pega, por exemplo, a capoeira, o candomblé, a umbanda, o samba. Então tudo que veio do negro aí foi marginalizado. A partir do momento que é marginalizado, essa mesma burguesia que você cita, ela mesma foi a primeiro marginalizar, segundo endemonizar, terceiro entender que não é bem assim, quarto participar e quinto tomar posse. E aí, hoje quando você entra dentro de um terreiro de candomblé ou de umbanda, você vê mais pai de santo branco do que negro. Os mestres de capoeira hoje, a grande maioria são brancos. Quando você vai hoje num samba... Roda de samba, né? Eu ia falar isso Roda pra de roda de samba samba esses hoje... dias aqui. Ninguém sabia cantar as músicas, cara. Eu até tuitei. Cara, e aí acontece isso, né? Primeiro você discrimina, depois você entra, depois você toma. E aí isso acontece. E o negro brasileiro ele tem uma característica muito diferente do negro americano, porque o negro americano é o seguinte: eu não recuo. Você pode tentar tomar, mas eu não recuo. O negro brasileiro ele tem um problema que é quando o branco ele chegou em qualquer um da sua comunidade, da sua cultura, o negro ele tem um costume muito ruim de recuar e perder o senso de pertencimento, sabe? Então, quando isso vai acontecendo, o negro vai recuando, 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 quando ele menos espera, ele perdeu a posse daquilo. E o grande exemplo são as escolas de samba, né? Hoje é tomada por, enfim, por N fatores. Hoje, se você colocar o grupo especial de São Paulo e do Rio de Janeiro, 95% dos presidentes de escola de samba são brancos, e o negro ele está lá no chão empurrando o carro de algo que é uma cultura dele, e ele está sendo deixado de lado por conta disso. E aí, só retomando na pergunta Mudei inicial... totalmente, né? Foi mal, gente. Você citou Voltando. você citou duas perguntas, né? Primeiro, a importância de ter esse espaço, né? E a segunda, que eu não me recordo... Quando, como vocês sentiram que vocês furaram a bolha e qual que é a importância disso? Tá, legal. Inicialmente, a gente tinha muito cuidado de falar de negros para negros, porque, não sei porquê, mas no Brasil, quando o branco ele não está no centro da conversa, ele tem algum problema de atacar. Eu vou te dizer o que eu quero dizer com isso. Se eu faço um podcast de negro para negro, a primeira conversa que tem é uma galera na internet falando: vocês estão fazendo racismo reverso. Vocês não sei o quê, vocês estão sendo preconceituosos, você está sendo racista com o branco, você está sendo não sei o quê lá. Eu sou publicitário, eu convivo com 99% do meu tempo com pessoas brancas e para eles está tudo bem. Mas se eu fizer algum projeto voltado para a nossa galera, a primeira coisa que se faz que você está fazendo o racismo reverso, que você está sendo discriminatório, que você está sendo isso, que você está sendo aquilo, porque aquela burguesia não está no centro daquilo. Então, ela não está acostumada a não estar no centro. E quando isso acontece, o dedo ele aponta na hora, né? Olha o que você está fazendo, olha, você está fazendo isso. Então, a gente tinha um cuidado com isso, então, tanto que eu sempre friso, é um projeto sobre cultura negra, e a cultura negra qualquer pessoa pode gostar. A gente apareceu, por exemplo, na revista Veja. Diversas pessoas elogiaram, mas, obviamente, diversas pessoas atacaram. E quando eu falo diversas, atacaram minha esposa, me atacaram. Para você ter uma ideia do quão ridículo algumas pessoas são. A pessoa colocou lá: se gosta tanto da raça negra, porque alisou o cabelo. Olha o nível de comentário que você vê uma pessoa fazendo. Ou seja, o negro ele não tem ele não tem a liberdade de usar o cabelo do jeito que ele quer. E quando a gente vai para o padrãozinho USP que a gente brinca, o que você mais vê é a diversidade de cabelo. Tem pessoa que, inclusive, encrespa o cabelo
para mudar. E a mulher negra ela não pode alisar o cabelo, porque senão vão dizer que ela não tem orgulho de ser negra. Então, assim, São os famosos fiscais, né? exatamente, os fiscais da... É exatamente isso daí. Pessoas que vão fiscalizar se você está sendo 100% negro, sabe? E, e aí é complicado, é complexo. Eu sou um cara que, por exemplo, eu me visto muito neutro, né? O famoso calça jeans, camisa. Isso, eu não me visto com aquela roupona de rap, com bermudão, com tênis de basquete. E automaticamente eu também sou visto como, pô, mas você não é tão negro assim, sabe? Como se esse negócio negro raiz ele fosse taxado e você não pode sair daquilo, porque senão você deixa de ser, você é menos negro por causa daquilo. E aí, questão de furar a bolha, como você está dizendo, eu acho muito importante, porque uma coisa que tem me irritado muito nos últimos tempos são 3 frases. Isso é mimimi, isso é vitimismo e o amor venceu. São as 3 frases que mais me irritam hoje. E quando eu ouço, ou eu saio de perto, ou eu. Enfim, eu evito estar perto de pessoas que falam isso. Primeiro, porque mimimi significa eu vou minimizar tudo que você está dizendo em uma palavra, mimimi, sabe? Então você diminui uma dor alheia exatamente para você dizer que aquilo não tem importância. E quando a gente fala de vitimismo, ou seja, eu estou me colocando como vítima de quando eu exijo um direito que é meu, sabe? E isso também me irrita bastante, porque se você olhar na história aí da humanidade, ou melhor, na história do Brasil mesmo, né? Quando teve a vinda para cá, a imigração, por exemplo, italiana, espanhola, portuguesa, é, as pessoas sabem que, na época, tiveram cotas de estudo, o governo ele concedeu terras para incentivo de europeus virem para cá. A gente sabe que o bairro dos Jardins, aqui em São Paulo, Jardins, Jardim Europa, Jardim Paulista, é um bairro todo, Itaim Bibi, que provavelmente todos que estão ouvindo conhecem, são terrenos doados pelo governo para europeus virem para cá como incentivo. Higienópolis, né? O próprio nome do bairro, a origem de Higienópolis. Higienópolis. E aí você vê que são os metros quadrados mais caros de São Paulo. E aí toda aquela burguesia, quando ela me diz que é vitimismo, mas isso, mais aquilo, tal. Na prática, no correto, na letra, o jeito que deveria ser, num pós-escravidão, se fosse para doar terrenos, o primeiro tinha que ser o africano, por 380 e tantos anos de escravidão que passou aqui. 388 especificamente, alguns sabendo que até hoje existe, né? Casos aí como Salton, Garibaldi, Aurora, que foram vinícolas que escravizam até hoje. E aí você, infelizmente, não tem como descartar. O Brasil é um país desigual, é um país desonesto, é um país complicado. E isso não é ser vítima. Aliás, isso não é se vitimizar, mas é constatar que houve uma vítima no passado, e isso é um fato, estabelecer que o Brasil ele não concluiu bem essa história, que uma comunidade foi jogada de lado por muito tempo, até hoje. Agora, com os movimentos recentes aí, que a gente tem visto, a gente melhorando esse cenário com diversos incentivos de diversidade, as empresas querendo contratar mais mulheres negras, mais pessoas trans, gays, enfim. Esse movimento ele é muito importante. E aí, respondendo, furar a bolha é extremamente necessário, porque se deixar na mão dos mesmos, tudo vai continuar como igual, como sempre esteve, porque é cômodo estar como em 2010, como em 2000 e como em 1990. É cômodo manter tudo como estava. Eu cresci numa década de 90, onde na televisão tudo que era bonito, tudo que era beleza, sempre foi de pessoas brancas. E você, como pessoa negra,
Onde que você se insere nessa situação, né? E aí você pega os programas de televisão, auditório, as meninas dançando sempre foram mulheres brancas, apresentadores de TV sempre foram brancos, convidados especialistas sempre foram brancos, diretores sempre foram brancos. E aí o negro não se vê nesse papel, né? E hoje, quando a gente começa a ter incentivos, é muito importante. O nosso espaço, por que eu vejo a importância dele? Porque eu ouvi histórias de pessoas anônimas tão enriquecedoras, mas tão enriquecedoras, que serve como aprendizado e serve como autoestima, serve como direcionamento. Por exemplo, digitem lá no Google, no Spotify, Black People entrevista Joseph Williams. Ele é um negrão, cinquentão, formado em Harvard, formado em Stanford, empresário, ele é milionário, é um cara que morou no Brasil 8 anos, e é um cara que hoje, se você for trazer aí o aprendizado dele, foi muito enriquecedor, porque ele é um cara que ultrapassou todas as barreiras. Um cara que veio lá de baixo, mas ele é americano, e ele conseguiu aí, através da sua família, poder estudar muito, ter a sua empresa, virar milionário, e ele deu todo um aprendizado para todos nós ali. E é um cara que não é midiático. E é um cara que certeza que ele nunca seria entrevistado, por exemplo, num Flow, no Podpah, num Rodrigo Faro, sei lá, num Bial, Danilo É Gentili. espaço grande, né? Ele não teria um espaço, mas ele tem muito para falar. Então eu acho que nós somos relevantes para para dar espaço para pessoas extremamente relevantes. E a relevância ela não está somente em quem é famoso. A relevância é em quem tem conteúdo. E isso a gente explora muito bem. E pode espelhar a comunidade, quem ser, como você falou, né? Na sua época de TV só tinha pessoas brancas e tal. Você olhava e falava, pô, não posso ser um apresentador de um telejornal, uma apresentadora de um telejornal, porque meu semelhante não está aqui, né? E aí, só fazendo um paralelo, assim, entre Black People e eu com isso, que, dadas as proporções, né, e as diferenças de cada comunidade, mas é isso, dos ataques, né, que às vezes, no ano passado, que a gente, né, Anitta, discutiu muitos temas mais políticos, mais espinhosos, entrada de um novo governo de extrema-direita em Israel e ter que falar sobre isso, enfim, várias questões, e os ataques eram pesados, chatos, e essa coisa da imagem que se cria, né, sobre o negro e sobre o judeu, que para você ser negro, eu ouvi muito isso, assim, que eu era o Carlton Banks, né, do Maluco no Pedaço. Para você ter sua negritude validada, você tem que gostar de samba, ter cabelo black, para ser de alguma religião de matriz africana, reproduzir aquele comportamento. E se você não tiver nisso, né, a sua negritude é toda desvalidada. E dentro da comunidade judaica, a gente fala muito disso aqui no IB, acho que quem ouve já está até cansado de ouvir, do judeu imaginário, que as pessoas de fora veem judeus como homens, brancos, heterossexuais, religiosos, armamentistas, e a comunidade judaica, como qualquer comunidade, é plural, né? E aí um amigo meu, que ele estava me contando história, que ele estava comendo um salgado num bar. Aí um cara parou ele, o cara não era judeu, ele falou, mas pode estar comendo esse salgado aqui, que não sei o quê, que não tem a supervisão? E o cara começou, então, essa coisa de desinvalidar a sua identidade, né? E você falou, Rodrigo, dessa questão dos espaços, né? Das empresas que têm políticas públicas voltadas à diversidade, principalmente diversidade racial, de gênero, de sexualidade, enfim. A gente vê alguns avanços nos últimos anos, né? Por exemplo, os últimos Big Brothers, você tem uma certa paridade ali de pessoas pretas, pessoas não pretas, né? Mas a gente ainda vê poucos espaços de representatividade nos meios de comunicação tradicional, né? Eu lembro que quando teve o assassinato do George Floyd, que até uma foto que viralizou, que eram só pessoas brancas discutindo sobre o assassinato do George Floyd, e depois a emissora até se retratou e colocou um corpo de
jornalistas pretos, né? Então, para você, assim, qual que é a importância, né, da gente construir esses espaços, como esse seu podcast, como outros, né, voltado para certas comunidades marginalizadas, excluídas, para dar voz não somente a pessoas conhecidas, que tem até um lugar caricato, mas para pessoas contar suas histórias, né? Como esse exemplo do Joseph Williams que você deu aí. Vamos lá. Por que eu fiz o nosso? Porque das duas, o negro americano ele fez isso na década de 60, de 50, de 70. Você pega, por exemplo, naquela época, a Motown, por exemplo, a Motown Records. A Motown, ela olhou e falou, já que vocês não querem gravar música dos nossos cantores negros, a gente vai criar nossa própria gravadora. Você pega uma BET, por exemplo, vocês não querem fazer uma série conosco? A gente vai gravar a nossa série. Você pega, por exemplo, os irmãos Wayans, por exemplo, que é aqueles dois irmãos das Branquelas. Eles são, se eu não me engano, em 6 irmãos, e eles têm uma produtora, né? São os dois irmãos, é o Michael Kyle, do Eu, a Patroa das Crianças, e tem o irmão mais velho, que é o Kim, que ele é o diretor deles, né? Que é o mais velho. Então, ok, vocês não vão nos dar espaços, a gente vai criar o nosso. Se vocês não querem nos colocar como protagonista, nós vamos nos colocar como protagonistas. Você pega, por exemplo, as novelas da Globo, por exemplo. As novelas, infelizmente, não têm negros como grandes protagonistas, né? Você já teve aí Thaís Araújo, você já teve aí algumas outras, mas quando se fala de beleza, por exemplo, você sempre tem o galã pegador, por exemplo, Thiago Lacerda, o Giannichini, Bruno Galhaço, aí vai os mais coroas, o José Wilker, José Maier, Tony Ramos, enfim, são sempre os mesmos que você, quando coloca em destaque, você está dando protagonismo. E o protagonismo, ele reforça a identidade. A partir do momento que você pega, por exemplo, Antônio Fagundes sendo sempre um cara rico, sempre um cara em destaque, sempre um cara poderoso, isso torna o homem branco poderoso. Porque quando você coloca uma audiência de 50, 80 milhões de pessoas assistindo, você dá aquele lugar, você elege aquele lugar. Tanto que eu considero que os maiores racistas do Brasil, para mim, são os escritores de novela. É muito forte falar isso, mas a partir do momento que você tem o poder de eleger, e você sempre elege por aquilo, você está sim discriminando. Você está sempre reforçando uma identidade. E isso, para mim, se você pegar aí 10 escritores de novela, 100% deles sempre escolheram pessoas brancas como protagonistas, tanto de beleza, quanto de poder, quanto de identidade, quanto de destaque, e sempre colocou negro como caricato, como o escravo, quanto o porteiro, quanto a diarista. Isso reforça a identidade, isso se reflete nas ruas, isso se reflete na família, isso reflete na pessoa que te escolhe para casar, te reflete no emprego que você vai ter, da credibilidade que a empresa de um empreendedor negro vai ter, reflete automaticamente na credibilidade. Então, para mim, é muito importante ter espaços como o nosso. A gente vai se reforçar cada vez mais para que, já que não nos quer, nós nos queremos. Já que não vai nos dar um espaço, nós criaremos o nosso e chegaremos aí no debate central que nós buscamos há anos, né? Há décadas. Isso é muito importante. Até é óbvio que não tem competição de sofrimento, acho que não tem como colocar judeus e negros no mesmo lugar, mas acho que tem muitas coisas que você foi falando e que vão me instando a lembrar por que eu escolhi fazer isso também, sabe? Por que eu escolhi dedicar tanto tempo da minha vida, porque já são 4 anos de podcast, a fazer isso, né? Um público tão segmentado, tão pequeno, que também já conseguimos furar a bolha várias vezes, mas
Porque a coisa mais comum que um judeu ouve é: você é judeu? Eu nunca vi um judeu. Porque também são espaços muitas vezes relegados, sabe? De que tem tão pouco judeu que a gente não vai falar sobre isso. Então, que tipo, é isso, muito isso. Pelo amor de Deus, não estou comparando racismo com antissemitismo, apesar de que antissemitismo é um tipo de racismo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas Sim. as pessoas elas não estão interessadas em saber sobre a nossa cultura, a nossa narrativa, a nossa história, em problematizar, por exemplo, que o Enem era antes feito de sábado e por causa da atuação da comunidade judaica, quem guarda o Shabat também tem o direito de fazer Enem, ou falar das nossas festividades, que no Brasil são completamente ignoradas, falar das nossas tradições, que são temas que nunca entram na pauta. Então, eu acho que isso reforça muito a importância de a gente ter vida inteligente para falar de cultura, de dilemas judaicos, de ter uma representatividade mesmo, que acho que o povo judeu, no Brasil, não tem. Nos Estados Unidos também é muito diferente, porque nos Estados Unidos tem 5 milhões de judeus. Então, as expressões Yiddish, por exemplo, estão incorporadas no vocabulário dos americanos. E aqui é uma coisa que as pessoas não sabem absolutamente nada. E não por maldade necessariamente, mas por não ter esse espaço. E eu acho que também essa ignorância e a falta de vontade de trazer isso à luz também abre muita margem para o crescimento do antissemitismo, sabe? Não, interessante, interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dentro disso. Claro. Vocês hoje, quando olham para a sociedade de forma geral, eu estudei bastante lá atrás sobre essa questão de como que a sociedade, como que a comunidade judaica ela finalizou os processos lá atrás, e a vinda para o Brasil, e vinda para outros lugares do mundo. E quando eu vou conversar com a branquitude de forma geral, não judaica, um problema que a comunidade negra enfrenta até hoje é a questão de reparo social. E a comunidade judaica ela conseguiu aproveitar o reparo social que teve lá atrás, e isso levou para uma camada de superioridade, não superioridade, mas de qualificação, enfim, de colocar-se na camada de cima, fruto, obviamente, dos esforços, mas fruto também de um reparo social. E a gente tem o máximo que a comunidade negra conseguiu conquistar dentro disso, que eu não acho que resolve o problema, mas foi as cotas sociais, as cotas raciais nas universidades, que não é nada. As pessoas conversam muito achando que cota racial é garantir diploma para alguém. A cota racial, por exemplo, ela permite que a pessoa ela passe na faculdade e ela entrou, se vira. Não é uma questão de tem diploma garantido. Tanto que se uma pessoa cotista, ela é questionada sobre a sua capacidade. Mas aí saíram os primeiros resultados agora, no último ano, de que na maioria das faculdades federais, o desempenho dos cotistas foram de 20% a 30% superior a não cotistas. Exatamente porque é a única chance da vida que o cara tem, o cara se joga, ele faz o que precisa fazer para se formar, para ser qualificado. E foi uma vírgula ali, um pontinho só de um avanço social mesmo. E lá atrás a comunidade judaica ela se beneficiou infinitamente mais de benefícios sociais, enfim, por conta de toda a exploração que teve, enfim. Eu queria saber se para vocês hoje é um tema, é conversado entre vocês sobre os benefícios que tiveram lá atrás, que levaram aonde está hoje, e se vocês em algum momento já conversaram de como que isso, se fosse replicado para outras comunidades, o quão equiparada estaria a sociedade hoje? Posso falar rapidinho, Anitta? A gente entrevistou o Karl Hamburger, né? Não sei se você conhece. Conheço. Ele era E ele produtor falou, do jogo. e ele falou disso, né? O final, foi até eu e a Anitta, a gente se emocionou que ele terminou falando disso, assim, desse lugar que ele conta a história dos avós dele, que fugiram da Alemanha, que tiveram reparação histórica. Enfim, o fato do povo judeu hoje ter um Estado, né? Ter uma segurança, ter uma terra, assim, isso é fundamental,
é muito importante. E, assim, eu posso falar aqui do IB, assim, né? Porque a comunidade judaica, como a gente sempre fala, assim, é muito plural. Você tem pessoas de judeus religiosos que acham que o Estado de Israel moderno não deve existir. E, enfim, você tem uma múltiplos pensamentos. Mas aqui no IB, né, posso falar por aqui, a gente tem uma série chamada Judeidade e Negritude, com a Casa Sueli Carneiro e com o Museu Judaico, que a gente Legal. sempre busca tratar e debater essas intersecções, né? Por exemplo, o último episódio que a gente gravou, o penúltimo episódio, perdão, que a gente gravou foi sobre as alianças históricas. E aí eram 3 pessoas, uma falando sobre alianças de negros e judeus nos Estados Unidos, uma falando sobre a África do Sul e outra falando sobre aqui no Brasil. E aí, então, a gente sempre tenta... Que é isso, como a Anitta falou, não tem a rivalização da dor, mas tem coisas que são incomuns, né? São comunidades que sofreram, que sofrem ainda o antissemitismo ou filosemitismo que acarreta no antissemitismo, e que a experiência de luta, né, a solidariedade ali, eu acho que pode completar. Então, tem lugares na comunidade judaica, tem espaços como esse, como outros, que a gente busca debater essas intersecções, assim, a gente acha muito importante entender os lugares das duas comunidades, assim, né? Sejam pelo lado ruim, né, do sofrimento, de todo o histórico, ou também pela positiva, né? Da gente não olhar só aquele judeu de Auschwitz e também não olhar só o negro do navio negreiro, sabe? A gente olhar esse negro, esse judeu, ou essas intersecções negros e judeus contemporâneo, moderno, que está na sociedade, que luta para ser incluso, sabe? Acho que é mais ou menos aí. E complementando, a gente sempre fala muito no IB dessa questão de Auschwitz, não sei, escola de direitos humanos, que Auschwitz não tornou ninguém melhor, mas eu acho que quando a gente fala de Holocausto e quando a gente fala de extermínio do povo judeu, eu carrego muito comigo, e sei que no IB essa é um pensamento geral, a gente carrega muito que o nunca mais que a gente fala é um nunca mais com nenhum povo, que a gente não pode aceitar isso com nenhum povo. Então, que a gente não pode aceitar que, assim como os nazistas matavam os judeus por entretenimento, que era isso que eles faziam mesmo, a gente não pode aceitar uma morte como a do George Floyd, só dando um exemplo, né, mais conhecido, mas a gente não pode aceitar as mortes que acontecem nos morros no Rio de Janeiro, de pessoas negras. A gente tem com a gente de que o extermínio de qualquer povo, ele tem que sempre ser enfrentado, que a gente tem que lutar contra isso. Eu acho que essa tem que ser na luta que a gente vai se encontrar, sabe? Eu acho que no IB a gente tem muito esse pensamento. É isso, eu não posso falar pela comunidade judaica inteira, porque não é verdade. Eu acho que a grande virada de chave da comunidade judaica no Brasil foi quando o judeu passou a ser lido como branco, porque até a era Vargas, a política de imigração deixava claro que o judeu não era branco e não era bem-vindo. Então, quando o judeu passa a ser lido como branco, vem todas essas vantagens sociais, essa facilidade que acontece no Brasil até hoje, né? Então, e eu acho que isso também acontece... Aí queria pedir para o João falar, na verdade, né? Tipo, que quando ele fala que ele, como sendo negro, fala que é judeu, tem um impacto na comunidade judaica, muitas vezes com pessoas racistas porque são brancas, mas também dentro do movimento negro, quando ele fala que é judeu, tem um embranquecimento automático. Então, eu acho que tem essa virada de chave a partir do momento que o judeu é sempre lido como branco. Mas eu entendo que a minha missão enquanto judia, ela tem que ter essa magnitude, essa amplitude de não deixar, não sentar em cima do meu privilégio, sabe? Enfim, falei muito, mas era isso. E só, a gente teve uma coluna, né, na marcha, no passado, né, em 2022, na Marcha da Consciência Negra, né? Teve uma coluna de entidades judaicas lá, movimentos juvenis, outros espaços, como a Moshe House, enfim, se somando e se solidarizando a essa luta, né? Então, acho que é mais ou menos aí. Não, legal que você tocou nesse assunto, porque vocês tocaram num assunto bem interessante que é sensível, né? Ao mesmo tempo que interessante. A mistura de povos ela é uma coisa muito delicada, né? A gente passa, por exemplo, culturalmente, o povo oriental ele é educado a casar-se com pessoas da sua comunidade para manter essa cultura. Automaticamente o judeu também ele
tem a preferência de judeus casarem com judeus, pessoas loiras são, enfim, sempre orientadas a casarem com pessoas loiras. E quando a comunidade negra ela fala sobre isso, é algo ainda muito questionado pela comunidade. Quer ver um exemplo? Quando uma pessoa ela fala, sei lá, uma mãe fala para o filho, você vai casar com uma mulher negra. A sociedade questiona isso, como se não fosse também cultural, como se também não fosse legítimo e como se não fosse bom para a sociedade. E aí você pega, por exemplo, uma família oriental, por exemplo, ela gera até racha dentro da família mesmo, sabe? Pô, ela casou com uma pessoa não oriental, e isso é visto como maus olhos. E quando uma pessoa negra, ela casa com outra pessoa negra e ela reafirma isso dentro do seu ciclo, ainda é questionado, sabe? Pô, mas você está dizendo... mas o Brasil é um país plural, e essa pluralidade ela é um assunto muito sensível na sociedade, tanto dentro da comunidade negra quanto fora da comunidade negra, né? Tenho amigos que são negros, casados com pessoas negras, e que pessoas questionam isso. Mas você está educando seu filho, você está tirando o poder de escolha do seu filho. Isso visto como algo discriminatório. É aquelas coisas, todas as comunidades podem fazer, né, por uma questão pessoal, né, mas quando a comunidade negra faz, aí né, aí não pode, não sei o quê, aí é separar, aí é bolha. Até você, João, como que você vê isso? Você hoje deve estar bem você está bem no meio do caminho aqui, né? Tem a questão de, quero um exemplo, quero me casar com uma mulher negra igual eu, mas você tem um número muito pequeno de mulheres judias negras e automaticamente teu campo afetivo ele acaba se tornando bem menor. Em algum momento você vai ter, pode acontecer de você ter que escolher um ou outro e aí automaticamente ver o que pesa mais para você. Como que é a tua cabeça em relação a isso? Cara, sinceramente, algumas pessoas já me perguntaram isso. Não é uma questão para mim, não. Assim, eu não sou afrocentrado. Meu irmão é afrocentrado, né? Meu irmão do meio. Mas não é uma questão para mim, não. Assim, eu entendo, né? Para não falar muito disso das relações amorosas, das relações raciais. Mas eu sou adepto assim do amor livre, assim, do coração, sabe? Legal. Óbvio que tem questões estruturais que influenciam. Enfim. Aí agora eu queria devolver um aqui, Rodrigo, pra gente finalizando aqui, porque a gente tem um tempo aqui do podcast. Legal. Enfim, você foi falando várias coisas aqui, a gente foi pensando, né? E saindo um pouco do Rodrigo enquanto podcaster, enfim, organizador do Black People e tal. Você tem mais de 17 anos de experiência no marketing, né? Você, enfim, falou aqui várias vezes de agências que você atuou, enfim. E a gente viu muitas mudanças nesses últimos anos, totalmente voltada para a questão da tecnologia, né? Hoje nós temos influencers judeus, negros, LGBTQIA+, tem influencers que são negros, judeus, LGBTs, enfim, ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vê um discurso de ódio cada vez mais presente, né? Como você mesmo falou aí em relação à matéria que saiu na Veja e tal. Como você acha que as próprias redes sociais podem virar esse jogo? Rapaz, bela pergunta. Vamos lá. Eu acredito no seguinte: o Brasil ele é composto de pessoas, de internautas que acordam de manhã com o intuito principal de disseminar o ódio, seja ele qual for. Tá na raiz da pessoa, tá no DNA da pessoa ser maldosa. E isso eu tô falando seja lá qual for, tá? E você tem um volume muito alto de pessoas que se encorajam, criam perfis fakes ou perfis fechados, sem foto, porque ali naquele momento a pessoa ela acha que é um campo, terra de ninguém, que ela pode dizer o que ela quiser. A gente tem, infelizmente, aí as autoridades elas são coniventes nessas situações. Os ataques hoje,
Se você pensar que cada comentário ele é feito por um IP, ele é feito por um usuário, enfim, eu sou da área de tecnologia, então eu sei rastrear qualquer coisa. Então, hoje, quando uma pessoa ela se permite ser discriminatória, seja lá em qual campo for, isso é avaliado, isso é rastreável, aliás. Só que não há um interesse coletivo em rastrear. Então só deleta o comentário. Não, mas não é só deletar o comentário. Isso ofendeu alguém. E quando ofende a honra de alguém, isso tem que ser reparado criminalmente. Em relação à internet de forma geral, o poder sempre vai estar no ser humano. O ser humano como espécie, diferente dos animais irracionais, o ser humano ele tem o poder de subir ou descer, o poder de qualificar ou desqualificar. Está na mão do ser humano. A pessoa que está ouvindo, por exemplo, esse podcast, ela tem a opção de simplesmente falar vou ajudar ou eu vou empurrar o bêbado da ladeira, sabe? Ela está nas mãos dela. O que ela faz com a informação? Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Uns 2 anos atrás, a Magazine Luiza ela abriu vagas de trainee para pessoas pretas. Ela abriu 20 vagas de trainees para pessoas pretas. Só que 1 ano antes, ela tinha feito 20 vagas também para pessoas pretas estagiárias. No âmbito do público, as pessoas admiraram, 20 estagiários pretos, legal, tá dando oportunidade para essas pessoas entrarem no mercado de trabalho, enfim, entrar na sua área, e todo mundo aplaudiu. Tempos depois, quando foi para trainee, as pessoas condenaram, atacaram, ficaram indignadas, e volta para aquilo que eu te falei lá no começo, de quando o branco ele sai do centro de qualquer coisa, a primeira coisa é o ataque, e isso aconteceu também com a Magalu. E qual foi o motivo daquilo acontecer? Todo mundo achou que simplesmente era questionar por questionar, atacar por atacar, mas não era. Tinha uma questão enraizada por trás. Qual que era a questão? O estagiário você forma para a operação e você continua sendo chefe dele. O trainee, ele é contratado para ser um futuro gerente, um futuro diretor, um futuro supervisor. E aí chocou as pessoas. Falou, peraí, 20 trainees pretos, daqui a 2 anos, são pessoas que vão ser meus chefes. Eu não quero chefe meu sendo preto. Então, é automático que causou uma indignação nas pessoas, porque você começa a equiparar as pessoas. O trainee ele é treinado para ser um futuro líder. E as pessoas não querem uma liderança com uma negritude. Não é comum para algumas pessoas que isso aconteça. Então, quando você me pergunta qual que é o poder que a internet tem dentro disso, nós temos o poder de mudar a história. Nós temos o poder como internautas, como pessoas, de equiparar histórias. O problema é que a gente precisa decretar isso. O Brasil é um país desigual e ele tem interesse na desigualdade. Não existe o movimento, ele não é solidário para que essa desigualdade diminua. Vamos lembrar que até pessoas que estão buscando diminuir a desigualdade também se beneficiam com aquilo. A pobreza e a desigualdade ela é uma moeda de troca para todas as pessoas na sociedade. Então, manter a pobreza como ela está e manter a discriminação como ela está, ela ainda é uma moeda de troca para muitas pessoas e tem muita gente se beneficiando financeiramente em torno disso. Cara, que episódio, que entrevista aqui. Queria agradecer o Rodrigo aqui mais uma vez pela participação. Acho que eu ainda vou processar aqui muita coisa que a gente discutiu. Acho que é sempre bom a gente fazer esse intercâmbio, nessas intersecções aqui de ideias, né? Mas eu que tô no meio ali, né, dos dois. E é isso. Muito obrigado, Rodrigo, por comparecer aqui com a gente. E no episódio de hoje nós conversamos com o Rodrigo Mumu, que é especialista em marketing e é apresentador do Black People Podcast, podcast voltado para a comunidade negra. Obrigado e volte sempre. Rodrigo, eu queria te agradecer também, foi um prazer te ouvir. E para quem quiser conhecer o Black People Podcast, o link está aqui na descrição.
E para quem quiser mandar um e-mail para a gente, você já sabe, é só escrever para @institutobrasilisrael.org. A gente está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esqueça de seguir o IB nas redes sociais e até quarta que vem. Tchau!